Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme Pinho aqui do Rico Domingues Concursos e estamos juntos hoje aqui por uma grande dica aí focada no edital do TJ Santa Catarina, tá? Para vocês aí que vão fazer o concurso TJ, tava já tudo engatilhado, veio a pandemia, mas já está voltando e quem não parou de estudar está na frente. E a gente está aqui para dar uma dica muito importante aí para a banca que é a FCC. Ela cobra isso em todos os concursos dela, todos os anos tem questão disso aí, quase. Não dá para dizer, acho que toda prova tem uma questão do assunto que a gente vai tratar hoje, tá? O nosso grande assunto hoje é regra de 3, beleza? Vamos só relembrar aqui, ó, vamos fazer, é uma dicasinha boa, com questão, mas vamos só relembrar aqui como é que era a ideia da regra de 3, tá? Nós temos dois tipos de regra de 3, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Professor, quando que era a regra de 3 simples? Pessoal, a regra de 3 simples é quando nós temos duas grandezas, tá? Sendo avaliadas na questão, sendo comparadas na questão, tá? E a regra de 3 composta é quando eu tenho 3 ou mais grandezas, tá? Ó, aqui vou botar abreviado, grandezas. Então, temos duas grandezas sendo avaliadas, regra de 3 simples. 3 ou mais grandezas sendo avaliadas, nós chamamos de regra de 3 composta, né? Que usa lá a regra da cadeia, tá? Bom, falando bem breve isso daqui, nós vamos aí para diretamente e inversamente proporcional, pessoal. Primeiro, o que são as grandezas? São coisas que a gente avalia, né? Por exemplo, vamos pensar assim, João leva, vamos pensar aqui, João faz 28 cópias, né, em 1 minuto e 3 segundos. Quanto tempo ele vai levar para fazer 500 cópias? Né? Seria uma ideia. Estou comparando quais duas grandezas? Número de cópias e o tempo que demora para fazer elas, beleza? Inclusive, esses dados que eu coloquei para vocês aqui já foram uma questão da FCC. Então, eu vou comparar grandezas no sentido que vou mudar os números dela e aí vou ver, né, quantas cópias são feitas ou quanto tempo que demora para fazer um determinado número de cópias. Fechou? Bom, direta e inversamente proporcional, como eu já tinha começado. Qual que é a ideia aqui? Essa comparação de grandezas, ou as grandezas vão ser diretamente proporcionais ou elas vão ser inversamente proporcionais. Diretamente proporcional são aquelas grandezas que quando uma delas aumenta, a outra também aumenta, tá? Já inversamente proporcional, quando uma diminui e a outra também diminui. Já inversamente proporcional é o seguinte, é o contrário, né? Se uma delas aumenta e a outra é inversamente proporcional, se uma aumenta, a outra diminui. Da mesma forma, se são inversas, quando uma diminui, acaba que a outra aumenta, né? Esse movimento ele é invertido na inversa e é o mesmo movimento quando é direta, no mesmo sentido. Tá? A gente já vai ver as famosas flechas da regra de 3 nas questões que a gente vai resolver. Tá? Independente se direta ou inversamente proporcional, a ideia, a grande ideia para eu na prova reconhecer uma questão de regra de 3 é o quê? É a comparação de grandezas. Comparação de grandezas. Legal? Essa é a ideia de ter duas ou mais coisas, eu mudar as quantidades numéricas dela e ver o que vai acontecer com uma delas no final, né? Quanto que vai ficar isso no final. Beleza? Show? Então assim, bem pequeno resumo, tá? Legal para vocês terem aí no resuminho que vocês estudam em casa. Vamos para o que interessa, né? Que são questões. Fechou? Então, olha lá. Duas questões eu vou trazer aqui para vocês, tá? A primeira questão de 2020, a segunda questão quentíssima também de 2020, tá? E vamos ver o que a FCC trouxe nessa prova aí que ela fez, que é o analista legislativo da Assembleia Legislativa lá do Amapá. Beleza? Ó, vamos ver essa questão aqui de regra de 3. Diz assim, um reservatório de água estava completamente cheio quando passou a perder água a um ritmo constante. Importante, ritmo constante. Após 30 dias, o volume de água no reservatório correspondia a 2/3 da capacidade máxima. Contando a partir do momento em que o reservatório estava cheio, o tempo necessário para que o volume de água atinja a marca de 10% da capacidade máxima é. Beleza? Então, qual que é a ideia? Eu tenho duas grandezas sendo comparadas. O tempo e o quanto que esvazia nesse tempo. Por mais que ele fale aqui em a capacidade que tem, o quanto ainda tem,
Mas a ideia é assim, quanto mais tempo, mais diminui o que tem lá dentro de água, mais esvazia, tá? Então olha lá, ó, a primeira ideia, né? Independente se regra de 3 simples ou composta, listamos as grandezas, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou ter dias, que é uma das grandezas que muda, e o quanto esvazia, né? Ó, esvazia. Tudo bem? Quantas grandezas eu listei aqui? 2 grandezas. Se eu tenho 2 grandezas, esta questão aqui, trazida pela AFCC, é uma questão de regra de 3 simples. 2 grandezas sendo comparadas, tá? Independente se simples ou composta, cuidem, sempre pensem assim. Primeira coisa depois de listar é o que é que eu tenho que achar. O que eu tenho que achar, que ele pede aqui, ó, o tempo necessário para que atinja tanto. Então ele quer saber o tempo. Aqui vem o x, que é o que eu quero saber. Na mesma coluna que eu boto o x, eu coloco uma flecha para cima. Isso aqui não é só na regra de 3 composta, é também na regra de 3 simples, porque isso é importante, tá? Muita gente às vezes passa nesse detalhe e as bancas têm explorado cada vez mais fazer o candidato cair numa regra de 3 simples que ele não avalia as flechas, tá bom? Mas enfim, ó, quanto mais dias, né, eu tiver passando, quanto mais dias se passarem, eu esvazio mais ou menos. Quanto mais dias, mais esvazia. Então a flecha é no mesmo sentido, que é para cima, tá? Depois de botar as flechas, aí eu vou colocar os números. Então, após 30 dias, não esvazia 2/3, né? Ainda vai ter 2/3. Então o que ele esvaziou foi 1/3, tá bom? Então, ó, 1/3. E depois ele quer saber o tempo para que atinja a marca de 10% da capacidade. Quer dizer, quando o reservatório fica com 10% é porque esvaziou 90%, tá? E aí 90% eu só vou trabalhar de uma forma diferente, né? 90% é 9 sobre 10, tá? Pode botar 0,9, como vocês preferirem. Eu já vou deixar assim direto, porque já tem fração aqui e aqui eu vou deixar da forma de fração também. Como é tudo diretamente proporcional, né? Ponho igual, uma fração de um lado da outra. O lugar aqui onde tem o x, a gente mantém na mesma ordem. E por este estar no mesmo sentido, mantém a mesma ordem também. O de cima em cima e o de baixo embaixo, tá? Então, 30 sobre x igual 1/3 mantém, divisão de frações e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? E aí vamos lá, ó, né? 3 vezes 9, 27. E esse 10 também dá para brincar, ó, 3 vezes 9, 27, 27 vezes 30. Então aqui, ó, e x vezes 10, né, ó, x vezes 10. E aí aqui, ó, vai ter 30 vezes 27, né? Já fiz até a multiplicação em cruz. Pessoal, antes de fazer essa multiplicação, né, dá para cortar o seguinte, ó, vai passar o 10 dividindo, tá? 30 vezes 27. E aqui, ó, dividido por 10. Corta esse zero com esse zero. Que aí a conta fica bem mais legal, né? Ó, já vou colocar para cá. Ó. X é igual a 3 vezes 27, 81. E aí ele pergunta o tempo que demora para chegar, né, para ter esvaziado, perdão, em 90% da capacidade ou chegar em 10% da capacidade máxima. E o nosso gabarito já vai aparecer aí na letra C. Beleza? Primeira questão, regra de 3, simples. Né? Temos 2 grandezas e mesmo sendo simples, não esqueçam de fazer as flechas. Isso pode vir a gerar um erro para vocês na hora da prova, tá? Às vezes ele põe uma grandeza que é inversa e como a gente está acostumado a multiplicar em cruz, pode dar um erro, tá bom? Mas isso fica ainda para uma próxima videodica. Nós vamos adiante, ó, numa próxima questão aí da banca de vocês, de 2020 também, do mesmo concurso. Agora, regra de 3, já vou chamar a atenção aqui para vocês, por quê depois, né? Mas regra de 3 composta, né? Óbvio que ia ter que ter uma composta aí para a gente resolver, tá? Via de regra, os concursos cobram mais composta, mas cada vez mais as bancas estão trazendo a simples envolta em um problema. Às vezes tem que até usar umas 2 ou 3 vezes, tá? E aí acaba confundindo o candidato. Mas vamos lá, ó, regra de 3 composta. Uma empresa de 60 funcionários deve entregar uma encomenda em 30 dias. Após 15 dias, apenas 3/10 da encomenda havia sido produzida. Considerando que o ritmo de produção de cada funcionário é igual e constante, apesar de a gente passar por essa informação aqui meio batido, ela é importante para a questão, tá? Para quem está num nível mais alto, o número adicional de funcionários que a empresa deve contratar para entregar a encomenda no prazo é... Então aqui, ó, o que ele quer saber, né? Ó, o número de funcionários. Ó, vamos até deixar assim, ó, por enquanto, ó, funcionários, tá?
Ele quer saber o número de funcionários. Agora, antes de qualquer coisa, eu tenho que listar as grandezas. Vamos ver aqui, ó. Então, uma empresa de 60 funcionários, então a primeira grandeza aqui que eu vou listar é funcionários. Entregaram uma encomenda em 30 dias, ó, dias. Após 15 dias, apenas 3/10 da encomenda havia sido produzida, tá? Então aqui, ó, vamos botar aqui produzida. Ou da encomenda, né? A produção da encomenda, produzida, né? O quanto foi produzido, por exemplo, é outra grandeza. E pronto. São as 3 grandezas que eu tenho. Então, lembrem 2 grandezas simples, 3, 1, 2, 3 ou mais, pode ter também, regra de 3 composta. Independente de qual, a gente começa achando aquilo que a gente está querendo, que é trabalhar com funcionários, achar essa quantidade. Então, onde estão os funcionários, eu coloco X. E nessa coluna, eu já venho aqui e coloco direto uma flecha para cima, sem nem pensar, tá? Bom, antes de botar valores, que a gente fica sempre muito tentado, vamos avaliar as flechas, tá? Isso é bem importante, antes do valor. Agora sim, ó, sempre da coluna do X para as demais, tá? Ó, então, quanto mais funcionários eu tenho, eu preciso trabalhar mais ou menos dias para fazer essa produção? Menos, né? Quanto mais gente tem trabalhando, menos dias eu preciso trabalhar, tá? Termina mais rápido, né? Bom, agora, uma delas sempre tem que ser a coluna do X, né? Então agora é funcionário e o que é produzido. Então quanto mais funcionários eu tenho, eu produzo mais ou eu produzo menos a encomenda? Eu produzo mais encomendas, certo? Então aí vem uma flecha para cima. Ok? Feitas as flechas, agora eu vou para os valores. Então, ó, 60 funcionários, 30 dias, mas aí diz assim, ó, após 15 dias, quanto que eles produzem? 3/10. Aí quantos funcionários, né, são necessários para entregar a encomenda no prazo? Veja, o prazo é de 30 dias. Então, quantos dias esses funcionários vão ter que trabalhar? 15. E para entregar a encomenda, se foi produzido 3/10, é porque ainda faltam 7/10. Tá? Vamos lá, ó. Igual. Aí assim, ó, sempre o igual separa a coluna do X de todas as demais, tá? E na coluna do X a ordem se mantém. 60 em cima, X embaixo. Tá? Agora, quando a flecha está para baixo, a que me manda é essa, ela tem que ficar no mesmo sentido. Eu digo que é o hang loose, né? Ó, sempre tem que estar hang loose. Então, ó, tá para baixo, faz o hang loose, né? O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vem para baixo. E aqui, pessoal, né, 3/10 e aqui 7/10, porque a flecha está no mesmo sentido. Bom, 60 sobre x igual, olha lá, olha que legal. 15 e 15, pessoal, fácil, né? Dá para cortar, tá? E aí o que a gente vai fazer com os outros? Ó, até vou fazer uma separação aqui. Isso aqui é uma divisão de frações. Mantém a primeira, 3 sobre 10, e multiplica pelo inverso da segunda, 10 sobre 7. Tá? Então, ó, 10 corta com 10, 60 sobre x igual a 3/7. Faz aí uma multiplicação em cruz. Isso aqui vai dar 3x igual a 7 vezes 6, 42, então 420. X é igual a, deixa eu ver aqui, sobra 12, dá 4, 0. Tá? 140. Ah, professor, vai e marca. Não marca nada ainda. Ah, mas por que não tem no gabarito? Eu errei a conta? Também não. Olha a interpretação da questão, tá? E a FCC cobra muito esse tipo de interpretação. E não está aqui à toa essa questão também para vocês, tá? Olha só, o que esse X significa? O número de funcionários que em 15 dias conseguem fazer 7/10 da produção. Com quantos funcionários eu preciso para fazer 7/10 em 15 dias? 140. Agora, olha a pergunta que ele me faz. Porque aqui é o número de funcionários total. Olha o que ele me pergunta. Não é o número de funcionários total, é o número adicional de funcionários. Como assim adicional, professor? Assim, ó, eu já tinha quantos funcionários até o momento? 60. Agora eu vou precisar de 140. Mas o adicional é a diferença do que eu tinha para o que eu vou precisar. Então eu ainda tenho que tirar os 60, concordam comigo que eu já tinha? E aí, adicionalmente, eu vou precisar de 80 funcionários
E isso sim vai estar no gabarito letra E, de, opa, essa eu escorregava aí, né, na pegadinha do professor, tá? Muita gente escorrega nessa pegadinha, né? Olha lá, ó. Na letra E lá aparecendo o nosso gabarito, tá? Então, cuidem, o valor que está aqui é o total para que cumpra nesse tempo essa produção. Aí, quando vocês acham o X, e a FCC faz muita sacanagem de botar, por exemplo, 140 ali, ó, tá? E o aluno vai lá e marca, e tem que cuidar, não tem como anular a questão, porque a interpretação correta é, achou o X, vê, o X significa isso, era realmente isso que ele queria? Ah não, ele queria que te fizesse ainda mais alguma coisa. Faça isso e vá lá com segurança marcar o gabarito da questão, tá? Eu sei que vocês treinando vão conseguir acertar. Regra de 3 é um assunto bem gostoso, tá? Mas bem gostoso mesmo. Depois de treinar um pouco, dificilmente a gente erra a questão, beleza? Tá? Um último comentário em cima da questão, né? Cuide então com esse a mais ou esse adicional, quantos funcionários foram contratados, coisas desse tipo. Além desse adicional, eu quero fazer um comentário, né? Se vocês observarem aqui, ó, nessa coluna de dias, os números em cima e embaixo não eram iguais, tá? Olha o que acontece. Matematicamente, a gente acaba cortando. É como se eles não influenciassem, tá? Então, questões de regra de 3, nós só avaliamos aquilo que muda de valor. Aquilo, quando vocês acharem uma coluna que os valores são iguais, vocês nem precisam trabalhar com ela, tá? Porque a gente diz que na regra de 3, o que é constante nós não avaliamos, a gente não trabalha, a gente só avalia aquela quantidade que muda, beleza? Show de bola? E aí assim, ó, pessoal, para terminar aí, né, a nossa videodica focada aí para vocês que estão no TJ, né, e que vão fazer FCC também, queria pedir para vocês aí, né, curtam lá a nossa página, curtem essa videodica lá na nossa página, nosso canal no YouTube, se inscrevam no nosso canal, tá? Tem várias outras dicas, não só minha, como de outros professores aí, muito interessantes, e ainda vai ter muito conteúdo que vai ser postado aí para vocês. Beleza? Então, curtam lá, se inscrevam, da minha parte foi um prazer, desejo a todos bons estudos e até uma próxima.